Vou dar uma prevenção. Então, peraí, mas é só lá no startup. Certo? Mas Então, tem que fazer uma prevenção. beleza. Tá filmando? Tá começando, pode começar? Então é o seguinte, Geraldinho, você quer fazer uma preleção inicial Prevenção, nessa entrevista. Então vou... Então eu queria que você abrisse A entrevista. com a chave de ouro essa entrevista. Então, por favor. Meu nome é Geraldo de Castro, eu sou universitário da Faculdade de Ciências Médicas, moro em Belo Horizonte há 50 anos. Estudo? 50 anos. É. Eu vim de Governador Valadares, eu era adolescente com 17 anos, estudei no Colégio Estadual de Minas Gerais, onde eu tive aproveitamento muito bom, ótimo em matemática, física, química e biologia. E aí eu ingressei, fiz vestibular na UFMG e passei como excedente, mas não pude matricular. Aí, como o meu cunhado, Jason Duarte, era amigo do professor José Guerra Coelho, fundador da Faculdade de Ciências Médicas, um dos fundadores, eu consegui uma vaga, porque a Faculdade de Ciências Médicas pertencia a uma fundação da Universidade Federal. Aí eu consegui uma vaga. Muito bom. Aí eu comecei meu curso, trabalhei em laboratório de análise clínica dentro da faculdade e trabalhei em pesquisa científica durante muitos anos. E eu ganhava... Microscópica? Microscópio, negócio de microscópio. Negócio de- Vamos até falar sobre isso. Negócio de fezes? Fezes? Não? Fezes não. Mais tarde nós vamos falar sobre Trabalhando, isso. trabalhando. Não, não. Bom, aí o outro cunhado meu, José Hugo Carvalho, conseguiu uma bolsa de estudo da Companhia Vale do Rio Doce para mim. Mas como o laboratório me chamava a atenção, o laboratório de pesquisa me chamava a atenção e me incentivavam no ramo da pesquisa de medicina tropical, eu não pude contar com essa bolsa a partir do terceiro ano, porque eu comecei a mexer com pesquisa e perdi a matrícula na faculdade. Então a fundação da Vale não pôde mais manter a minha bolsa. Suspendeu minha bolsa. Aí eu segui trabalhando no ramo
de pesquisa. Ótimo. E cheguei até o 5º ano de medicina, o 10º período, que é o ano que eu estou estagnado. Ô, Geraldinho, Estagnado. Mas Agora, pronto, isso acabou. hein? Acabou. Acabou? Mas Apresentou só pra- tudo? Não, pois é. Só para a gente complementar, nós gostaríamos que você falasse... Não, só tem mais um prédio, tem mais um prédio. Tem mais? Pensa, o outro assunto que eu quero ilustrar, porque tem uma cultura muito grande Isso. no ramo de história do Brasil, geografia, Claro. Na astronomia, não? astronomia, Astronomia também, científica e tudo. cientista e tudo, é que a história do Brasil... Não, mas nós estamos fazendo com essa história do Brasil. Não, peraí, que nós vamos falar. Então vamos A falar. história do Brasil começa... Ela é um pouco Na perversa. época, é um pouco perversa. E ela começa mesmo a andar nos trilhos a partir de Dom João VI, que vem com a família real. O que você tem a ver com o João João VI, meu filho? Espera. Calma, Marcelo. Ele É só o vai, Tadeu que pergunta. Ah, vai é? terminar. Eu Aí já o vou Dom entrar João no VI primeiro item. Dom aqui. João VI veio para o Brasil com a família imperial. Aí ele fez a abertura dos portos e Isso. foi o primeiro homem brasileiro, português, português interessado numa política que pudesse integrar o Brasil. Isso, ótimo. Aí ele fez a política do liberalismo político e econômico. E aí ele trouxe para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Naquela Brasil, época. a capital do Brasil, trouxe padarias, trouxe Trouxe bancos, Tudo? padarias, bancos, Não faltava pão. não de jeito faltava nenhum. pão e não faltava E carne. as criolinhas, ele trouxe também? Espera, não Ó. estava cara não. Não, aí, Não ó. estava não, bacana Ele tem um não, conhecimento tava cara. total. Ele Ele tem- trouxe a padaria, não faltava pão, não faltava carne, não faltava nada, alimentação para o povo do Rio de Janeiro. Isso. Com isso ele tomou muito prestígio e depois, no consequência do próprio desenvolvimento de Minas Não tô Gerais entendendo essa e a imagem do Brasil que começou a melhorar, aí Sobrou pra você? houve a libertação dos escravos. Ó, Ah, sim. Mas, ô, Geraldinho, deixa eu A te lei, fazer a uma ordem. pergunta. Espera, Tadeu, vocês estão confundindo. Não tá Nós temos entendendo. um tempo, espera, nós temos um espera. tempo. Lei a ordem da Princesa Isabel, a cidade da Princesa Isabel, que abolia a abolição da escravatura. Pronto. Pronto. Pronto? Agora, ô, Geraldinho, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. A pergunta não, eu queria que você falasse sobre a sua origem, de onde vem os Castro Filho. Tá bom. Isso é muito Tá. importante. Bom, a raiz da minha família, meu bisavô, chamava Jacinto de Castro. Como? Por favor, Jacinto. Tadeu, não atrapalha. Castro Filho. Jacinto? Jacinto, Tadeu, não atrapalha? Tadeu não, Lacerda. Está atrapalhando tudo. Jacinto de Castro Filho Jacinto de Castro Filho. Presta atenção. era um cidadão, A cor. cidadão do norte da Bahia, Ele do Agreste. era da branco? Bahia. Não, era branco. Branco. Nossa, não atrapalha. Não Deixa ele atrapalha, falar, deixa só o Tadeu perguntar. Ah, então tá, não vou perguntar mais não. Do Agreste da Tá. Bahia, do norte da Bahia. E ele era camponês, era cavaleiro. Naquela época não existia. Mas só uma pergunta aqui, rapidinho. Ela não atrapalha não. Descendência índia? É, índio. Ah, índia. Não existia automóvel. Ele pegou um cavalo e viajou até... Espera, não atrapalha, isso não atrapalha. Não atrapalha não. Vocês estão atrapalhando tudo. Ué, Então tá bom. Não, peraí. Aí o Menino. meu bisavô criou a família, criou o filho, nasceu o meu avô, Teodoro de Castro Pinto, que foi criado como não, cavaleiro. o pai dele como é que chamava? Jacinto. Jacinto. Ah, sim. Nasceu o Teodoro de Castro Pinto, que foi criado como cavaleiro no Agreste da Bahia e partiu de lá, do norte da Bahia, para a região de Minas Gerais, onde existia já que é a cidade de Teoflotone e a antiga Figueira do Rio Doce, que depois transformou em Governador Valadares. Isso é muito Aí importante. o meu avô, Teodoro de Castro Filho, era cavaleiro, deixou
alguns parentes em Teoclotone, que são descendentes da família, e veio para Figueira do Rio Doce. A Figueira do Rio Doce, que foi o primeiro arraial e depois transformou em Governador Valadares, mas já no momento que ele era lá. Aí ele chegou lá em Figueira do Rio Doce e foi mandado, porque existia, como hoje existe o motoboy que presta serviço. Motoboy? Espera, nota parte. Como hoje existe um motoboy que presta serviço de comunidade, transporte, tudo, naquele tempo os cavaleiros prestavam serviços, muitos serviços A comunidade. A comunidade. Antigamente era cavaleiro que prestava cavaleiro. Em vez de moto e de cavalo? Não tinha moto, não. Fazia tudo de cavalo. Sim. Aí ele foi para. Saiu, esteve em Figueira do Rio Doce e saiu para Carmo do Viamão, perto de Ferros. E aí nasceu a família Caspim, consolidou, porque ele conheceu a minha avó, Maria das Dores Santos Cavalhais. Como é que era o nome? Maria das Dores. Tem que gravar direito aqui. Maria das Dores Santos Cavalhais é parente do Zé Hugo? Não. Não é, pai. Não, espera. Mas não é. Não confunda. Aí nasceu a Maria Cândida. Ah, sim. Não confunda, não. Não confunda, não. Passa a boca, Tadeu, fica quieto. Aí ele casou com minha avó, Maria das Dores Santos Cavalhais, e 2 anos depois nasceu meu pai, Antônio de Castro Pinto. Ah, tá bem. Aí que saiu o de Pinto. Castro Pinto. Aí é que saiu o Caspim. Aí que conservou o sobrenome da família. De bisavô para pai. Quantos vivos até hoje, hein? Espera. O seu pai casou com Maria Cândida. Espera, mas não é aí não. Não é aí Tadeu, não. uma tapada, Tadeu. Pelo amor de Deus, Tadeu. Amém. Pelo amor de Deus. Aí de lá de Cabo de Viamão, o meu avô voltou para Figueira do Rio Doce com meu pai e minha avó a cavalo. Meu pai, meu avô, Teodoro, voltou com minha avó, Maria das Dores Santos Cavalais, e meu pai, que tinha nascido, para Figueira do Rio Doce, e recebeu da igreja um aposto do terreno em São José de Tronqueiros. Tronqueiros. Um lugar a 60 quilômetros de Governador A Valadares. igreja que deu a aposta. Um lugar muito bonito, porque tem 2 cachoeiras. Naquela época a igreja mandava muito, né? A igreja mandava muito. E a Semig já estava lá? Não, no tempo, Ainda não? No tempo dos contos de réis, no tempo da moeda dos contos de réis. A igreja que mandava. Aí deu o aposto do terreno do meu avô. Meu avô foi para lá, mas minha avó alojaram na comunidade, no terreno do terreno do O terreno era grande? do Dote, grande. Concedido pela igreja. Conceito pela igreja. Não era grande, mas... Era padre, já padres envolvidos no esquema? Espera. Os padres eram muito fortes. Não, é muito forte. Aí o meu pai foi... Começou aí a ligação, né? Meu pai, aí Começou a desenvolver. espera, aí o meu avô levou meu pai para... Troqueiras. Não, espera, Tadeu, não atrapalha. Figueiras do Rio Doce. Não, também não? Eu errei. Não atrapalha, vocês estão confundindo tudo. Eu errei. Estou ficando nervoso. Eu errei. Não, calma. Aí- Calma, isso tem que ter aí calma. Levou para uma cidadezinha onde ele tinha parente, os Carvalhais, parente da minha avó. O meu avô aprender música, tocar na banda e aprender música. Gonzaga. Daí que vem o negócio da música, né? né? Chamado Gonzaga. Lá tinha os parentes da minha avó, Maria das Dores Santos Cavalais, e meu pai começou a estudar estudar na escola e aprender música. Entendi. Aí, quando o meu pai cresceu, estudou lá, e depois ele voltou o Arraial São José de Tronqueira com 16 anos. Já tinha aprendido música, ler, escrever. O avô? Aí, Pai dele. O pai já? Não, meu pai. Ah, ele estudou. Aí tô com fundo de tudo, tanta parte. Ele estudou, Pois ele foi lá. estudou lá e depois ele veio. 16 anos ele foi e voltou. Voltou
o Arraial de São José de Tropinha. Lá encontrou sua Ela mãe. encontrou com minha mãe e meu avô, Tá vendo? Joaquim Antônio Ferreira de Almeida, era um fazendeiro de posse, era um homem rico, naquele tempo. Avô do lado da mãe, né? Do lado de mãe. Ele ficou conhecendo a minha mãe, Maria Cândida Ferreira de Almeida, Ó, tá vendo? e Tá se vendo? casou com minha mãe aos 21 anos. Ó. 21 Quem tinha 21, sua mãe ou ele? Não. Ele. E ela, e ela, pai, e ela? Ela era mais nova. Ela era mais nova, ela tinha 18 anos. 18. Casou nova, hein? Casou nova, 18, Tinha 17 20 anos, tinha 18 anos. E teve que pedir a mão pro seu avô? Espera, não avacalha, não. Ó. Você está abusando. Não, é pior, aí a gente pedia a mão antigamente, Não, ué. peraí. Não pediu? Ele pediu a mão. Ela pediu a mão. Ah, então. O avô liberou tudo. O avô liberou a mão e o resto. É. Liberou a mão. O resto? E ajudou. E deu dinheiro? Deu um dote, Não, claro. Dote? O meu avô Teodoro era um homem rico, ele era comerciante. Além de que ele comprava, ele ia Tinha muito dinheiro, lojas, cara. comprava as coisas e vendia no Arraial. Ah. Vendia no Arraial. Então ele ganhava dinheiro. Ele deu um E dote o meu pro seu avô, pai? e meu avô, Joaquim Antônio Ferreira de Almeida, era rico por natureza. E ele vivia de... O que ele... O comércio dele era o quê? Descendência, uma espécie de descendência de nobreza. Não, nobreza. Então era negócio de... Porque Tinha muito dinheiro. Tinha muito Os padres abençoavam. padre abençoado, Entendeu? E a mãe da minha mãe chamava Claudina Ferreira da Silva, Exatamente. que era descendência de português de Lisboa. Tá vendo? Então era nobreza. De Não tô- casta muito alta. Casta muito alta. Não é mentira minha, porque quem quiser ir a Portugal pode Pesquisar. Ir lá, pode ir lá Pode pesquisar lá. Você ver que a família. Nós vamos na Ferreira da biblioteca Silva, lá em Portugal. a família Ferreira da Silva é de Lisboa e a família de Casta de Lisboa. Geraldinho, E aí eu Essa gostei parte tá muito, boa, hein? Geraldinho, eu gostei muito desse depoimento seu com relação ao filme do Caspito. E me agradou muito isso aí. isso. Mas eu gostaria então já passar para um segundo ponto, Tá bom. porque a gente sabe que teve alguns acontecimentos que são muito fortes. Marcantes. Marcante da minha vida. É. Então, eu conheço o assunto da família Rabelo, que eu estou inclusive digitando. O patriarca dos Rabelos e o cão lambedor de rosto de crianças. Eu queria que você explicasse como que esse cara do Rabelo pegou você com 3 anos de idade e fez uma bagunça da 2 anos. 2 anos? Mas Como é que foi isso aí? a família Rabeiro vivia. Ela não gostava de você? Grilando, ele não gostava. Mas ele não gostava de quem? A família Rabeiro não gostava do meu pai. Seu pai? Do Ah. meu pai. O meu pai, durante muito tempo, ele foi comerciante de café. E a família Rabeiro, descendente de árabe, eles davam subsídio para plantar o café e meu pai comprava e vendia. Ah. Então ele achava que meu pai era explorador. Exatamente. Achava que meu pai explorador Exatamente. era um parasita. Ah. Mas o Exatamente. meu pai já tinha uma família, já tinha 8 filhos. Então era o único meio de subsistência do meu pai era comprar café e vender café. Isso. E aí a família Rabeiro começou a grilar os terrenos do meu avô, Viu? Joaquim Antônio Ferreira de Almeida, e do meu por lado de mãe, e do meu avô por lado de pai, Teodoro de Castro Filho. E nessa época já tinha instalado a Primeira Guerra Mundial. Isso é que é Os judeus já eram perseguidos, Isso é porque importante. era a lei do cão, era 8 Isso era ou 80. importante, Ou você importante. produzia, ou você estagnava, ou você seria perseguido pelo fisco, pela justiça. Sim. Mas e aí? Então esses rabelos Eles viviam pra maldade? começaram a grilar. Eles grilar. pegaram, como é que foi? Eles pegaram não, você como? não, fizeram muita maldade lá, fizeram muita maldade. Só com você? Não, não é só com Muito eu bem. tinha, minha mãe nessa época já tinha. Mas como é que um homem consegue pegar um menino de 2 anos pra lamber Não, ele cachorro? você pegou o Geraldinho assim de pé assim e o cachorrinho. Como é que era? Como é que foi agora? Cachorrão, O cachorrão ficou Como é que lambendo- foi? Não, mas esse Ficou assunto é... lambendo o quê? A Toda vez bunda, na boa. a Mas quem face, segurou? A
A face e a bunda. E quem segurou? E ele Não, ele segurou. Pelas- e o Abelo, pelas pernas? O catraco do Abelo ficou segurando. É. E E não como é tinha- que ele soltou? Quando chegou, quem? Chegou, acho que chegou alguma pessoa, alguma das minhas irmãs, a Ida, ou então Não foi aquele Não. cara que tomava conta do Não, seu, velho? o Divino. Divino chegou, ele viu o Divino, ele largou você. Divino. Mas largou assim no chão? Não. Bateu a cabeça? Não, Lacerda, não confunde. Não, Lacerda. Ele largou você, não largou? Largou. E o cão foi embora? Foi embora. Lacerda Não tinha perigo, não tinha perigo de lambedo de cão pegar uma doença, não? Tem perigo, sim, tem perigo. Mas ele lambeu o rosto do Geraldinho. A família, lá bem na Rabelo, não era só ela que era grileira dos terrenos do meu avô paterno e do meu avô materno. E dizia outros grileiros que tinham inveja da minha família, da nobreza, da descendência da minha mãe, né, Figueiredo da Silva, e da descendência do meu E esse Rabelo era muita gente? do meu avô Ferreira de Almeida. E os Rabelos? E eles eram árabes. Mas tinha muitos? Esse subsídio, eles dominavam, até hoje eles dominam muita gleba de terra, uma Dá plantação um de jeito de café. prender esses Rabelos? É, ué. Isso que nós vamos entregar a fita para poder ver se nós... Fazer o subsídio disso. Chamamos atenção para esse problema. Eles não achavam justo um cara comprar o café e vender. Sim. Porque dava trabalho para eles plantar mais. Mas lá na sua casa só você foi lambido? Mas foi, eu acho que só o Geraldinho. A Fran não foi, não? A Fran não foi lambido, não. Não. Nenhum mais? Não, peraí. Só você. Pois é, mas baixaria não, vou esquecer por enquanto. Bom, e aí veio Mas eu fico impressionado, essa grilagem toda durante a... Não, mas nós estamos perdendo muito tempo com esse cabelo, hein? Vamos mudar para outro assunto, porque esse cabelo tá perdendo tempo, o cara não vale nada. Mundial, aí veio logo em seguida veio o período da Segunda Guerra Mundial. Eu queria passar por um outro ponto, porque esse Rabelo é um cara que não merece. Um cara que não Pois merece. mas estou contando porque ele não presta. Ele não presta. Então. Ele não merece. Deixa eu falar então. Ele é um perseguidor de criança usando café. De judeu, perseguidor de judeu. Exatamente. Aí veio o período da Segunda Guerra Mundial, onde eu suspeito que tanto o meu avô pro lado paterno, como o meu avô pro lado materno, tenha sido perseguido e morto. Isso é um absurdo. Perseguido e morto. Então pronto. Porque era judeu. Agora eu queria que você falasse para nós, para registrar, que eu chamo aqui o caso número 3, assistindo ao assassinato e os pregos e parafusos do nosso povo. Então, para livrar... Esse é um perigo que nós temos que fazer. Pois é, então para livrar... Exato. Então, para livrar de grilagem, de terra, e analfabetismo, e qualidade de vida precária, meu pai, em 1949... 49 quando eu nasci, hein? 1949, mudou para Governador Valadares. Já era a cidade de Governador Valadares. Tá vendo? Quando nós fomos morar numa casa modesta, minha mãe já tinha 10 filhos. 10 filhos, já tinha gerado... Você já era? Não, minha mãe já tinha gerado 13 filhos, mas morreram 3 pequenos em consequência da guerra. Da guerra. Então só tinha 13 e 10. Só tinha 10. Aí já tinha 10 filhos. Aí mudou. Não, mas você não era nascido. Eu já era. Já era? 10? Ele era nascido. Não atrapalha, não. Só faltava quem? Não atrapalha a confusão. Não atrapalha, não. Só voltava Lúcio, Safrano, Bernadette e Ilo. 4? Uai, então 14. Pois é. Não, mas é porque é assim mesmo. É assim. Não conta Tá, muito. Não, mas você perguntou o negócio dos pregos. Espera. Não, mas ele vai falar, porque ele foi lá em Valadares, ele vai falar. Não atrapalha. Ele conhece a história. Aí, em 1949, meu pai e minha mãe mudaram com a casa modesta na rua Arthur Bernardes, número 701. Na esquina, uma casa de esquina, muito boa. Aí a casa boa. Aí, naquela época, em plena a guerra na Alemanha já tinha terminado, os nazistas perderam a guerra, mas a guerra criou
criou um problema econômico no Banco do Brasil, um problema monstruoso Banco do Brasil? economia do Banco do Brasil, porque a recessão e a dificuldade com o Banco do Brasil era muito grande. E aí como é que vamos chegar nesse? Isso era revelado pelo Benigno Valadares e pelo ditador Getúlio Vargas durante todo como é o que não vou período chegar de nos guerra. pregos? Bom, peraí. Calma. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Calma. Em relação à guerra, Mussolini esteve lá? Não atrapalha, não. Não atrapalha. Não tem Hitler? nada com Mussolini. Não, nem Hitler. Era uma guerra. Não atrapalha, não. Uma guerra violenta. Você agora vai ficar confuso. Aí, não atrapalha não, tá? Aí Pode. Tem que ser uma sequência lógica. Sequência lógica. Aí, quando terminou a guerra, a violência espalhou pelo Brasil. Espalhou, a violência espalhou por Minas Gerais. E chegou em Valadares. Aí nasceu o Coronel Pedro? Aí Não. tinha. Não é ainda. Aí existia um fazendeiro no Vale do Rio de Torqueira. Maldoso. O nome dele? Ele vendeu, eu tenho quase certeza que ele vendeu uma fazenda para meus avós dar de herança para o meu tio Hermes de Castro Pinto e Filomena Ferreira de Almeida. Irmã de sua mãe. Aí, irmã da minha mãe. E aí os meus avós pagaram a fazenda. Mas ele mudou para a cidade e começou a perder dinheiro. Porque os bancos não davam rendimento como ele queria. Ele ficou nervoso. E além disso, ficou bravo. Nervoso. Além disso, ficou descapitalizado, porque com a invasão do camponês dentro a bateria. Tá indo bem, mas ele está demorando muito no assunto. Não chegou no Santos ainda? Não chegou no Santos. O Santos, que é o caso do assassinato. Não atrapalha, Tadeu. Com a invasão de camponeses Tinha cigano? dentro da cidade, o Banco Brasil tinha que subsidiar, tinha que pagar a construção das casas, financiar a construção da casa. Aí tirava do próprio capital daquelas pessoas que tinham vendido alguma coisa, alguma fazenda, alguma coisa. Aí ele foi trabalhar numa serraria em Mapebra, Aí agora começou. aí no Mapebra, onde o gerente chamava Ítalo Pifani. E o funcionário João Santos. E esse cara chamava José dos Santos. Era perto da sua casa esse lugar? Perto. José dos Santos. Então ele estava na marcação lá, já estava na marcação lá para matar o meu pai, matar Olha, você vê. Esse é dos Santos? João Santos. Ele era o que? Brasileiro? Não, ele é português? Um cara português. Um cara fudidão. Mau caráter. Mau caráter. Não. Porque ele achava que ele tinha que tomar. E quem passou a pistola nele? Não matou. Não, tem que ainda perseguir. Você é um depoimento assim, você não pode atrapalhar não, Lozé. Responsabilidade. Isso vai ser editado, vai ser editado. O Geraldinho, não sei quantos anos que ele tinha, mas ele assistiu o assassinato. Tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Aí eu espero não atrapalha, não. Não. Ficar nervoso com você. Não. Aí eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe e meu pai não tinha cama para todo mundo no quarto. Eu dormi com a porta entreaberta, sentada na escadinha. Quando foi 9 horas da manhã, eu dormi em pé, acordei, saí. Dormi em pé? Dormi sentado. Sentado. Saí, eu vi uma mulher gritando. Um barulho estranho. Uma mulher estranha, gritando. Aí era a mulher do Ítalo Pifani, chamada Didi. Essa mulher
teve a casa invadida por esse bandido. E matou o marido dela. E tava esfaqueando. Com facada? O marido? Esfaqueando com peixeira, matando com peixeira. O marido dela ia tropeçando. E o Geraldinho presenciou isso. Aí eu cheguei, entrei na casa. 3 anos de idade? 3 anos de idade. 3 anos. Aí ele acabou horror. de matar o italiano com a peixeira, pegou 2 pregos, tamanho de um punhal. E 3 parafusos. Não, 2 pregos, só 2 pregos. 2 pregos, enfiou a minha reborda costal. Como que ele fez isso? Enfiou aqui. Não, com martelo ou sem martelo? Não. Ele foi enfiando com força, assim, com a mão. Assim, com a faca? Não, para saber como é que... É prego? Não, mas rapaz, não. 2 pregos, rapaz, é coisa muito forte. Engenharia com crime, tá com engenharia com crime. Não, ele enfiou 2 pregos aí, ó. Aí enfiou 2 pregos na reborda costal, debaixo da costela, e aí, pronto, a minha vida... E te pregou aonde? A vida sua perturbou toda. Perturbou toda. E você ficou com esse prego? Quantos anos você ficou com esse prego? Fiquei com esse prego de 3 anos até 40 anos. Até 40 anos. Ele ficou com os pregos dela. 40 anos? O doutor Cláudio, inclusive, foi um cara que ajudou a resolver o problema. O doutor Cláudio sabe disso. E ele pode dar um testemunho para a gente poder levar. E ninguém processou esse cara? Ainda não, mas vai ser processado. Morreu na cadeia. Morreu? Vai ser processado. E a família dele está viva? A família dele, ele é da mesma família do Valério Santos de Oliveira, que era um bandido. Então vamos passar aqui. Trabalhava para a Companhia do Doce, que morreu assassinado por Também? Vamos passar aqui por um caso muito interessante, que envolve, inclusive, a minha esposa e a esposa do Lacerda, que é o caso da varíola negra. Que é considerado um massacre dos travesseiros nas duas irmãs. Esse foi um assunto interessante, que até gerou uma coisa muito interessante, que a Bernadette, ela sofreu um pouco mais, ela ficou meio perturbada. Não foi? Então, com que explica como é que foi isso. Travesseiro, como é que é a história? É um massacre travesseiro. Massacre? Não faço não. É guerra de travesseiro. Guerra de travesseiro. Quem fez guerra de travesseiro? Os meninos? Os 3 que estavam com varíola negra. Quem estava com varíola negra? O Afrânio, o Lúcio. E passou para as meninas? Não passou. Não, mas... não confunde. Não. Explica aí. Aí, como consequência... Do prego? Consequência dos pregos e mais a infiltração de animais no barracão onde eu dormia, gato, comendo rato, tudo lá. Aí uma gata sujava, mijou no chão. Sujava a cama onde a gente dormia. Já está acostumada a sujar a cama. Aí, no barracão, aí eu, a Frane e o Lúcio, pegamos a varíola. Sarampo e varíola negra. Isso é um perigo. O que é varíola negra? Me explica aí, você é médico. Essa doença é perigosa. Essa doença é perigosa. De cada 100 crianças escapa 10, 15 no máximo. Então só vocês escaparam? Mas tem que isolar as crianças, não tem? Tem que isolar. Vou passar por tudo. Não? E isola onde? No curral? Não atrapalha. Uai, gente. Não, você não atrapalha. Isola num quarto, aconchegado, não é? Agora estou mostrando você não, viu? Não, é porque ele não entendeu. Aí isola. E aí as meninas mais novas foram lá perturbar vocês. Foram lá. Isso aqui é o problema. A gente já estava com a cabeça virada por causa da varíola. Infecção virótica dela. Ela dava febre alta? Febre alta, tudo tá mal-estar. Aí nós batemos os travesseiros muitas vezes na cabeça da ilha da Bernadette. Então daí que surgiu esse despapato todo. Exatamente, a Bernadette ficou meio perturbada. A ilha também. Só nas duas vocês bateram? Só as duas. Por que não bateu no Albinho? Não, o Albinho não estava lá não. Tava não? Agora me conta aqui, como é que curou a doença? O doutor Apigal era um médico, aí ele dava antibiótico e vacina. Como é que chamava o médico? Abigal? Apigal. Mas o resumo disso tudo é que a ilha e a Bernadette ficaram
meio perturbado. Meio perturbado, a Bernadette. Mas elas foram melhorar. A Bernadette, inclusive, ficou igual a Barão da Tonta. E só foram melhorar depois que casou com você e comigo? Como é que é isso? Compressão das vestes cervicais. A Bernadette? Compressão das vestes cervicais. E aqui? E lesão da medula cervical. Só sarou quando casou com você e comigo? Não, melhorou. Melhorou? Não sarou, não. Ainda não tem um problema até hoje? Porque a coluna cervical da Bernadette também é problema. Então o estômago daí deve ser o problema. Mesmo. Por causa da varíola. Mas a varíola negra é muito perigosa. É perigosa. Você não atrapalha, não. Geraldinho, eu queria dar continuidade aqui. Eu sei que então essas coisas Valadares, mas a mudança para o governo do Valadares e posteriormente para BH, conta para nós como é que foi a introdução em Belo Horizonte. Como é que isso transcorreu? Bom, aí Ele já falou isso no começo, falou não? Não, eu já falei de estudar no colégio. Ele vai voltar a falar, vai perder tempo aqui da gravação. Ele hoje já comentou isso? Ele falou do colégio estadual, falou então tá bom. do então, Jason, vamos passar aqui. do Zé Hugo. Então vamos passar o seguinte, quando você estava em Belo Horizonte, ocorreu um caso muito marcante na sua vida, que foi a casação do seu irmão deputado. A casação do meu irmão, que era deputado, que era do mesmo partido do... Isso, então eu queria que você relatasse essa influência na sua pessoa. A história do Brasil, além do que eu já falei, a história do Brasil, além da história política com o Novo Brasil, além do que eu falei sobre Dom João VI, retorno. Juscelino, o grande Juscelino Kubitschek Oliveira, foi um grande homem, inestimavelmente foi um grande homem na política e na inteligência, porque ele... Você conheceu ele? Conheci. De perto? Espera lá, certo? Não, mas é importante saber, ué, gente. Ele foi na fazenda. Depoimento é isso. Foi na fazenda do meu pai. Tratar de quem? Ele esteve lá na fazenda do pai dele. Ele era médico. Espera. O homem tratava de varíola negra. Espera. Aí o grande Juscelino Kubitschek Oliveira praticou, durante o governo dele, uma política do liberalismo político e econômico. A mesma coisa que Dom João VI teve, porque o português... Que era o principal. Porque o português sempre foi mais burro do que o alemão. O português sempre foi mais burro do que o espanhol, do que o francês, do que o alemão, do que o italiano. Sim. Então ele não sabia fabricar carro, não sabia fabricar aço, não sabia fabricar nada. Era só burro. sabia fabricar ferramentas. E o que o JK fez? Comeu o rabo dele. Abriu os portos e introduziu a política do liberalismo político e econômico. Pronto, mas porque peraí. o português era burro. Não. O português é burro até hoje. Isso. Mas e aí? E o seu irmão? Como é que foi? Foi caçado? Aí o meu irmão, Matuzinho de Castro, seguia a política do JK. Tá vendo? E seu pai? Meu pai não, meu pai era o Denis. Aí, o pai dele era Jânio Quadros. Jânio Quadros? Aí logo depois Por que a rixa? do golpe, espera, não atrapalha. Logo depois do golpe militar, o meu irmão foi caçado só porque era do mesmo partido, da mesma ideologia do grande Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas você tem que explicar se você acha que era certo ou errado ele fazer isso. Errado. Não, mas vem cá, mas ele foi caçado e foi um problema, não foi? Foi um problema, porque... Claro. Mas ele foi absolvido? Ele foi absolvido. Recentemente? Foi absolvido. Recentemente. Teve anistia, dele. Não, mas eu queria saber o seguinte, nessa época que ele foi caçado, seu pai estava vivo? Não. Não? Não, estava não. Uai, já tinha morrido? Era um problema muito sério, porque Agora me conta aqui. Ele era o cara que conduzia a família. Não, mas tem um assunto nesse meio bololô aí, meio importante, assim, eu ouvi falar que vocês tinham 13 fazendas, perderam todas por causa do Juscelino? Não? É o que? Meu pai deixou 3 fazendas. Só 3? Deu 3. E teve que vender tudo depois? Não, a Revolução. Foi a Revolução, né? A Revolução tomou muita terra. Mas o seu irmão não construiu um estádio em Valadares? Tem até o nome dele? Não. Estádio. Foi de Caspinha, Mas pelo menos chamava. Pelo menos antigamente chamava. Quando eu fui lá uma vez, chamava. Não, não é assim. Não, né? Não gostei. Então vamos passar para um outro item?
Como é que é aí? Vamos passar. Então, Geraldinho, evidentemente que é muito interessante a gente Como saber é que tá indo? Tá indo bem. sobre a sua vida bem? amorosa. Sobre a sua vida amorosa. E a gente sabe É. que você teve diversas namoradas, Pega uma cerveja pra mim. mas Só 3. três. A principal foi a Madalena. Mas Não, não foi. A principal não foi Madalena, não. A sala. Sala, rabo, rabo. Saula, né? Rabo, 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 rabo. É, da Selva. Ela era o quê? Mas tem muita acusação. Ela era alemã, essa Saula? Pera, Não, rapaz, era eu tô árabe. fazendo a pergunta, você tá Não, ele antecipando. sempre atrapalha. Sempre Não, eu tô querendo Então, saber a vamos origem aqui. da mulher, não Eu queria posso. saber o seguinte, calado. além das namoradas, você tem muitas acusações que correm de você ter vários filhinhos Que isso? Não, por aí. Você tem que explicar isso aí pra gente eliminar. Matar de vez. não, isso tudo Porque é a turma fala que você tem Tudo é filho. Não, isso tudo é calúnia. Com Eu- quem? Calúnia, né? Calúnia, eu sempre fui um rapaz sério. Não, mas eu sei também disso. Na minha vida, eu só tive 3 ou 4 namorados, sempre tá Mas você bimbou, não com bimbou? respeito, Hã? com respeito, Hã? com respeito. Não. Pessoal, a mulher saía do prédio, ia lá na sua não, casa. não, mas Dormia com porque você? ela me chamava. É. Ela me chamava. E você aceitava? Não, Dona Maria aceitava. Dona Maria deixava? Deixava porque a Dona Maria gostava muito. Mas Dona Maria sabia das bimbadas? Não, né? Sabia. Não, Dona Maria é uma Eu não santa. dormia com ela, não dormia com Mas ela saía do Dormiu- prédio e foi aqui. Dormiu- Dormiu os três juntos? Como é que é isso? Passava. Não, a Dona Maria não, permitia, porque a Dona Maria é muito inteligente. A Dona Maria, mãe de Geraldo, é uma mãe espetacular. E ela sabia que o Geraldinho Bimbava. precisava Dá uma bimbada. de ter um relacionamento sexual. A mulher me passava na Ela chamava você. Chamava? E você pulava a janela? Madalena. Mas ela não era Madalena. Madalena. Não ia era pela janela? Foi a única mulher que Mas você também ia no prédio dela. não ia. Não, mas como é que ela entrava na sua Poucas casa? vezes, poucas vezes. Mas esse negócio de acusações de filhinho, isso não existe não. Não, não Podemos descartar? Descarta. Mentira. Mas era hora de. Era hora de. Aqui, Calúnia. aqui, não, mas era hora de recuperar o perdido, hein? É calúnia. Vamos partir, vamos partir. Vamos passar Calúnia? para outro, William? Vamos passar. Não, mas não acabou ainda não, ué, acabou? Não, safada não. Você falou só de uma namorada? Não, eu tinha três. Não, Ah. é sala. A Saula Não, mas se outra. você esqueceu Mas- as namoradas de Santos? Não, isso ela não tinha. Eu estava lá em Santos com o Redon. É verdade, nós estávamos em Santos, eu, você, É. eu, Bernadette, Ilha Lacerda e você. Não é E namorado. tinha também o Guido. É, o Guido era o grande cunhado, Nós ué. fomos Mas não é para. namorado. Ali teve um problema. Mas não é namorada. Uma japonesa. É japonesa que chamou para ir no apartamento dela, mas E não você, é namorada. ó, bimbou, Eu né? não fui, não foi não. Não foi não? Você gosta de bimbar? Não, eu não tenho essa sorte. Entendeu, né? Não tem. Não, ou azar, né? É, eu não tenho essa sorte. Não, nós aqui, ó, eu e Lacerda aqui, nós pois bimbamos é. todo Pois dia. é, mas eu não tenho essa sorte. Eu ainda não tenho essa sorte. Então tá bom, vamos passar para outro aí? Pode. Não vou dar. Não, mas você não tem curiosidade, não? Pode passar? Para hoje? Não sei. Hoje, por exemplo. Pode passar? Então eu queria. Não, hoje você te falou outro dia que tinha uma namorada na Não, escola. demora não. Eu queria passar para um outro item que é o item lá de Belo Horizonte. Qual que Deixa eu é? passar. Eu queria falar que você falasse, porque nós precisamos de registrar isso para levar na polícia, sobre a dançarina de Sabatão e o soldadinho que atirou o Roposcó. Isso aí é um caso Esse é um- crime. É, Você tem que processar. não, foi Então explica isso aí. na época da ditadura, Qual que era essa época? na época do governo do Era gás ou general Garrastazu garrafa azul mesmo? Neto, Não era Figueiredo, não? muita violência, Garrafa azul mesmo. muita violência que a classe militar Praticava. contra os civis e contra as pessoas que eles julgavam ser subversivo ou ser gay, ou ser Gay? subversivo, ser gay, subversivo. Ser gay? Então, aí Eles não aceitavam gay, não? não, aí eu eu fui numa hora dançante, Aonde? Zero, foi? no DCE, Perto da sua na casa? Avenida Getúlio, não Safada não, na Avenida Getúlio Vargas, É, pertinho. é, próximo da Rua do Ouro. Isso. Aí quando eu cheguei, eu tinha pouco tempo, tinha saído da Sonstil Pecuária, onde eu trabalhava, e eu estava
assim, condicionado, com muito trabalho, porque né, o Socio pegava o serviço 8 horas da manhã, só largava às 9 horas da noite. Aí eu estava condicionado a fazer as coisas maquinalmente, fazer uma coisa atrás da outra. Aí eu nunca fui moleque, malandro de dançar, mas eu caí nessa armadilha. Fui lá. Tá indo bem, hein? Aí, Tá indo. Falta quando? Bateria? Quando 15. eu cheguei lá no DCE, que eu comecei a dançar. Tá em qual item? Comecei a dançar e tal. Falta 2. Comecei a dançar e tudo, e apertar as mulheres. Aí, Ah, as mulheres? apertar, Dançava com uma, dançava com Ah, outra sim. e tal. Aí essa mulher sapatão, Isso. uma mulher morena, de cabelo preto, grande, Deu uma porrada. provavelmente filha de capitão, essa mulher, eu cheguei na mesa dela tirar para dançar, ela já tinha examinado minha ficha, já estava me observando há muito tempo. Eu achava que você ia subir. Aí ela saiu pra dançar e te jogou no chão. Não, Não. saiu não. Agora ela já estava me observando há muito tempo. Era uma mulher sapatão, também filha de capitão. Aí ela pegou uma garrafa de Coca-Cola de vidro, Nossa. e bateu De vidro? com bolsa de Bateu vidro. na cabeça dele. Bateu na minha Ué, então cabeça. quebrou a cabeça. Tem um galo, Não. tem um galo na cabeça até hoje. Tem? Você caiu e ela começou a puxar. Aí ela, Então nós vamos ter que raspar a cabeça para mostrar a prova. Não atrapalha. Ó, Não atrapalha não. então vai. Aí, quando eu caí no chão, por causa da garrafada de Ela foi com os pés, com o sol, Aí ela com foi tudo. com o pé, me Pisou? pisou por cima. E furou? E aí, não Não atrapalha. atrapalha, Não Lacerda. atrapalha, Lacerda. Aí chegou o soldadinho. Aí, quando eu levantei, eu fui, uns engenheiros que estavam lá, me colocaram assim, uns 4 ou 5 engenheiros, Você melhorou. me botaram para cima assim, me carregaram durante muito tempo, eu vou me jogar do salão, Como? para me melhorar. Não. Aí veio o soldadinho. Aí veio o soldadinho. Carregou e jogou no salão como? Explica isso direito. Jogou no salão assim com a bunda pra cima. Os engenheiros? Aí veio o soldadinho. Ah, não. Aí veio, eu não sei se foi um soldadinho ou um cara armado Veio. de dentro do bar, Dentro do bar. Ele deu 3 tiros no roubo. e deu tiro, eu tenho a marca, Pegou aonde? pegou no bumbum. Nádega. Ele tem a marca no reto. Não, nádega. Na onde? Nádega. Não, na atrapalha não, pelo amor de Deus. No bumbum. Quem tirou essa bala do seu roubo? Não atrapalha não. Não é bala no entorno, não. Ela passou assim. Ela passou pegou, só de leve? De raspão. Não atrapalha não. Não atrapalhou o roubo às não. costas. Saiu sangue? É muito sangue. E Nossa. quem tirou? Quem tirou essa bola? Não tirou bala, a bala passou. E a sua mãe viu? Não cansa. E a sua mãe viu? Sua mãe viu? É, mamãe. Viu? Eu gostaria de passar por Não, agora vamos perguntar só um detalhe aqui. Tá. O Lúcio, Ele pode. o Lúcio e a Fran foram lá te salvar? Não, Quem foi lá? Eu viajei para a roça para dar preocupação para eles. E lá eu fui medicado. Lá você foi medicado. Medicado Então nós podemos passar pelos por... meus primos mesmo, meus primos. Eram os médicos? Meus primos. Nós podemos passar por um item muito importante? Pode. Não, mas ainda tem um detalhe aqui. Vai. Pode falar. Ninguém foi preso? Não. Não. Nós estamos atrás O desse sapatão não prendeu ele? Nós estamos atrás não desse chegou lá não. Não chegou? Não chegou lá não. Nós estamos Eu atrás. acredito que você é gente lá do próprio clube. E eu vou fazer um depoimento, eu vou entregar um depoimento Lá da do Polícia próprio Federal clube. lá Pois na é. Justiça. Eu acho que não foi militar, não foi soldado, não. Foi gente lá do clube mesmo. É o Tadeu. Tem que tomar um cuidado muito grande, fizer uma acusação contra os policiais, ele pode reverter contra. Não, mas Mas não nós foi. vamos Pois resolver mas esse eu não problema. falei, então eu não falei soldadinho, não. Eu falei gente lá do próprio clube. Ah, mas Temos que Podemos correr. passar para frente? Vamos pra frente. Então, Geraldinho, tem um item aqui muito importante, que é o caso do Zé Geraldi e suas complicações com as televisões de paz. Não, mas eu não falo sobre o Zé Geraldo, eu não falo não. Por quê? Ele é uma pessoa amiga. Não, mas ele é amigo, é depoimento. É. Deus, Um depoimento. Ele é depoimento. Mas o que aconteceu? É. Ele, Não, você trabalhou muitos anos lá com ele? trabalhei com ele,
mas ele me dava gratificação, ele não podia. Não, mas ele era confidente, não era? A mulher dele queria que ele assinasse minha carteira. Você falou- A mulher dele brigava muito com ele porque queria que ele assinasse minha E carteira. ele não assinou. Ele não assinou. Não assinou. Aí ele me dava gratificação, 10, 20, 10, 15 reais. 10 não, 10, 15, 20 não, 10, 15 reais para cada vez. Mas ele era uma pessoa assim, bem de vida? Era. Mas eu- Mas ele eu era. sei, mas Ele, eu- assim, a história dele com relação ao casamento dele, ele estava bem de casamento? Tava bem. E negócio de sambar com. Não, ó, não, não. Não, Tinha eles uns não. problemas religiosos. Tinha, uai, mas. Não, pois é. Então. Ele não gostava de padre, mas ele não tá padre, não confunda. Ele não gostava de padre ou ele usava os padres para... Não, por favor, olha o respeito humano. Ele é meu amigo, ele foi meu amigo. Tá? Mas- Mas eu sei que ele ia lá no confessionário, Não. chorava com o padre. Não, padre. Tinha um padre gay na vida dele? Padre, Não, não, tinha. padre, eu não quero falar sobre Isso eu não quero falar. Não, mas é só detalhe do depoimento. Podemos passar para um outro item. Esse aí você não quer falar. Tá. Eu acho que é muito interessante. Por que que não? Não, porque ele quer respeitar o interesse Não, das interesse pessoas. não, a memória de. Foi, A memória. foi um grande homem. Mas ele pode, sempre- Ele ele pode sempre- ter feito lá Peraí, mas os eu- problemas com É, os mas- padres. Mas você não era um confidente dele? Não, mas ele é um grande homem. Ele confiava em você, ué. Ele foi um grande homem. Então eu vou falar aqui rapidamente, apenas Vai acabar. sobre mais um item, que já vai ter o depoimento final de você. Tá. Eu queria que você relatasse quais foram as suas ocorrências na construção civil e na agricultura, É, bom, inclusive com os laboratórios clínicos. no laboratório. Eu queria que você fizesse um relato das Por exemplo, no ocorrências, laboratório de das análise. dificuldades. Pois é, no laboratório de análise clínica, eu passei na faculdade 30 anos trabalhando, 10 anos combatendo doença tropical, verminose, malária, gastroenterite, hepatite, essas doenças infecto-contagiosas e parasitárias de crianças pobres ao redor de Belo Horizonte. Nesse período de 10 anos, eu e Zé Maria Bilico, um ex-companheiro já falecido, fizemos mais de 500 mil exames De fezes. de criança pobre. Fezes, né? Tudo olhando no microscópio. Tudo olhando. E aí esse olho ficou pequeno. O olho O meu não, o meu é um olho grande. Pois é, o olho ficou miúdo. Miúdo? Aí Miúdo. depois, O olho dele ficou miúdo. depois mais Por causa do 20 exame de fezes? Não, safado. Aí, Atrapalhou muito a visão dele. Aí, mais 20 anos de laboratório de histologia, patologia, estudando as doenças Senta. maltratadas, as E doenças. lá na construção civil, rapaz? Espera, não espera. E não pode demorar, não, tá acabando. atrapalha. Aqui, ó. É pra Não virar atrapalha. filme, tem que ser Na rápido. construção civil e jardinagem. Não É. atrapalha, não atrapalha. Rápido, rápido. Tem mais- Isso é rápido, tá acabando mais 20 a- anos acabando a trabalhando bateria. Histologia, patologia, farmacologia, biofísica e anatomia. Aí completou 30 anos de trabalho na faculdade. Pronto, vai. Não, agora peraí. Beleza. Agora na construção civil eu trabalhei com o meu cunhado Luiz Lacerda, construindo uma casa de 2 andares, um casarão de 2 andares, onde eu peguei duro, fazendo toda Carregou a massa, muita pedra. Massa e toda a mais massa de massa. alvenaria, É, e toda a concreto. massa de E ali que destruiu a coluna. pesado, Ali a coluna pesado, ficou É. e batedor de laje. É. E trabalhei na agricultura familiar durante mais de 25 anos Com quem? com vários, com o Zé Geraldo, com o meu falecido cunhado João Batista Costa Guedes, com o Marco Dalmo Silva Araújo. Aquele negócio de você comprar Vai lá na o. minha casa, você não ajudou, não? Não, mas teve um negócio de negócio de um terreno lá na terra do Marquinhos que você queria negociar lá, como é que foi? Não Não foi bom também, não? É outra coisa? Tá certo. Tá certo.
É um terreno que ele queria. Acabou. Não, ainda falta. Peraí, Então calma aí. você fez estudo, inclusive, a jardinagem lá. E o pomar na minha casa, eu sei que foi Tá bom, você. vamos rápido. Não, agora, pois é. Então, Agora nós temos que falar dos irmãos. agora é o seguinte. É. Você tem que falar sobre a sua despedida do filme, o apelo que você quer que a justiça te dê uma anistia e uma indenização. Isso. É isso que você tem que falar. É bom. E se possível, É. você poderia falar num caso que é que você, não sei se você quiser, mas é um problema muito sério, o problema do cesto com a criança que foi encontrada lá lá onde as vaquinhas comem. É um perigo isso. Tá bom. Então, você fala aí e faça a sua defesa. Não, mas esse aí é importante saber isso. Você- Não, senta. Você ativa. Você ativa. Não tá tapada assim, não. Não. Não tá É Mas uma pode- despedida, hein? É. Você tem 5 O minutos. motivo de todo esse depoimento, toda essa história, é para ver se o Ministério, ver se o Tribunal de Justiça pode conceder, através dessa história toda que eu contei, uma anistia política, porque eu me considero um homem caçado até hoje, Igual seu um irmão? homem caçado, Claro. igual meu irmão, Matuzinho de Carlos, Sem direito a nada. sem direito a Por nada. enquanto. Te tiraram Por tudo. enquanto, me tiraram tudo. E desse- Mas o seu cunhado seu Tadeu ganho- vai e o vai trabalhar Tadeu lá. vai trabalhar nesse sentido para ver se eu recebo uma indenização. É só isso. Não, mas pera, senta. Pera, tem que fechar aqui, ó. O Lacerda tem direito de fazer uma pergunta-chave. É só essa do celeiro que ele falou que você não quer responder, por Não, quê? mas não tem esse- Negócio de adotiva. Não tem disso. Tem não? Pé, senta. Ele não pode acabou ainda não, acabou ainda não. Acabou. Não, se você quiser abrir o jogo, nós sabemos disso. Mas não tem disso. Não tem? Nós sabemos. Não, mas não tem disso. Aquela vez você contou pra mim. Não, por favor. Mas você não contou? Fala a verdade. Não é só. Eu não vou julgar ninguém, vou julgar minha mãe e meu pai. Mas Vou tinha julgar- uma criança não é- lá? Tinha. É. Tinha uma criança nas vaquinhas lá. Não, Com berço, com tudo. não. Mais ou menos. Tadeu, não complica, Tadeu. Você está enrolando a língua, está complicando o negócio todo, Tadeu. Eu já cumpri minha missão. Agora. Senta. Sim, Tá acabando. Comissão agora o que é? tá? É encerrar. Esse agora, o que nós vamos fazer com esse depoimento? Uai, não, vamos. Você Vai virar filme. Vai virar filme. Pois Isso, é. aí você Então tá. vai. Senta. Você vai. Diante desse filme, É. você vai dar entrada em diversos processos. Processo. É. Quer seja da Justiça Civil Justiça Federal. e Justiça Federal. É. E lá na Justiça Federal você vai ter apoio forte. Pois é. Você sabe. Tá bom. Mas não pode ficar nada assim, escondido. Não, mas não tem nada escondido. Ah. Estou explicando. Pronto. Ó. Agora pode ser. Ainda não tá faltando 2 minutos. Não. É, ué, Lacerda pode fazer eu uma marquei pergunta. tempo. Se você Ele não, pode fazer se você uma não pergunta, acabar o não. filme, ele para no meio do caminho, atrapalha tudo. Ele pode fazer uma pergunta crucial no final. É permitido. Bom, Então, o agora só Lacerda. que eu confio no Brasil É. e acho que, como eu estava falando, depois da política liberalista, da política de liberalismo político, como o Juscelino do século I, o Brasil tornou-se uma potência. E ele estagnou um pouco durante a Revolução Militar, a ditadura, por causa da maldade com os trabalhadores que perderam a vida escravizados com baixo salário. Mas admiro um homem como Luiz Inácio Lula da Silva, Uai, gente. um brasileiro, verdadeiro brasileiro, Uai, meu Deus. que fez. Esse filme não vai valer nada. Dignificou o salário, Vai valer aumentou o muito. salário, Vai valer aumentou o salário mínimo, concedeu milhões de empregos no Brasil, Agora, o erro dele é o controle fiscal. Todos esses Vou tomar agora. Todos esses bandidos que aproveitaram do partido do Lula, do PP, é porque não teve controle fiscal, não teve a Polícia Federal para controlar. Não, mas agora só tem meio minuto aqui agora pra você falar pra mim, sem assim. Agora eu vou deixar meio minuto, depois você fala sem gravar. Que encerra, né? Encerra, é. Um grande amigo seu foi o Zé Geraldi. Foi. Ele gostava muito de você. Gostava. Mas agora sem sacanagem, não é pra brincadeira. Não. Ele gostava ou não gostava de padres? Gostava.
De padre? Não, gostava de gostava. padre? Não? Então isso é brincadeira sua. Não, ele não gostava, mas eu, nesse ponto, eu sou contra ele. Eu não concordo com ele, porque eu gosto de padre, porque eu aprendi com minha mãe e meu pai. Não, porque nós estávamos Eu conversando. tenho um monte de padre também. Outro dia nós estávamos conversando e falou assim, o padre José não tem nada disso, mas que tinha um padre gay lá, tinha. Tinha, Que ele passava o saco no padre. Tá bom, tá bom. Não, mas por que. Tá bom. Ele fez algum ato assim de Não. limbar com o padre? Não sei. Não vou falar. Não. Como é que chama a mulher dele? Maria do Maria José. E ela sabia dessa história, não, né? Não sabia, não. Não. Não, Né? mas você sabia. Não, eu sabia. Você era confidente. E aquela Ângela Sousalino, sabia? Não, sabia. Também não? Ô, Geraldinho, se você quiser fechar com ouro essa... É. Você pode fechar agora porque está faltando só meio segundo. Meio segundo, Não. fecha com ouro. Bom, então, Juscelino, mas a Revolução Industrial no Brasil tornou o país um país portento, uma potência econômica, tecnológica. E vamos ver Se vai se conseguir o chegar lá, né? brasileiro- Vamos ver se o brasileiro Vai conseguir. vai conseguir ser Chega lá. uma nação independente, uma nação honrada e patriota. Então, agora nós queremos agradecer você. Eu quero lhe dar os parabéns pela entrevista, que foi forte, Brilhante. forte, brilhante e construtiva. É. E o Lacerda quer também fazer um depoimento para você. Não, agora gente. Você sabe que nós somos engenheiros e você é médico, não é? Nós formamos a cúpula Então, da Mas ciência. eu entendo muito de engenharia. também. Eu sei disso, eu sei disso. Nós Mas queremos formar a cúpula da ciência. ué, culpa. Só você deixou de falar um pouco, não vai dar tempo, mas é o negócio dos astros. Não. Falou pouco, não dá tempo. Não, mas Não. nós temos até um livro a ser Nós publicado. temos E outra coisa do livro também que está lá na escola, que você vai virar livro mais recentemente, Isso nós vamos do fazer. meio ambiente, do ambiental. Rapidamente, vai virar livro. Vai virar livro. Rapidamente nós vamos fazer. Pois é. Eu estou com uma parte do livro. Eu já tenho uma outra parte. Você entregou o livro lá para o deputado, inclusive? Pois é. Então, Já tem uma outra parte que está sendo digitada e vai ficar melhor do que essa. isso. Tá vendo? Quem tá Aí nós vamos lançar no meio científico Meio e vai ser uma... É o sucesso. Se E Deus tem que ganhar quiser. dinheiro, né? Claro que nós vamos ganhar Esse é dinheiro. o sucesso. Se Deus Não é? quiser. Só que o- Só poderá ser sócio as pessoas sérias. É. Eu, Lacerda, você, Tá e bom. talvez mais ninguém. Pois é. Tá bom. Não é? Não, só o outra pessoa pode ser o Paulo Volpe. Ah, o Paulo Boca. Esse pode? Esse pode. Pode. Esse é um cara sério. Tá certo. Então nós vamos Ele é um- nós vamos dar um fechamento da entrevista. Pronto. Se você quiser fazer um agradecimento, Agradeço a minha família, ao meu pai e minha mãe pela vida. Agradeço a meus cunhados, quais? Tadeu e Lacerda, Ah, que são meus idosos amigos. Agradeço meu irmão Afrânio, que é meu advogado. Agradeço meu irmão Lúcio pelo empenho, pelo trabalho, por todo o esforço dele reunido para trabalhar e consolidar, tendo ajudado a consolidar a economia e o progresso da Companhia Vale do Rio Doce. Muito bem. Muito bem, Você está Geraldinho. de parabéns, viu? Tá bom, Muito obrigado, Geraldinho. tá bom. Não, Agora podemos ficar em silêncio um pouquinho, só para liquidar o filme. Né? sei bem. Importante, né? É um silêncio, É. O silêncio marca também, né? exatamente. Você vai à igreja? Vou Vai, à né? igreja antes, não tá. Com qual frequência? Vou à igreja? Não, eu não Vai todo dia? Não, eu vou durante a semana, mas eu vou a semana porque eu não gosto de missa, não. Não? Os padres, de modo geral, são tudo... Não gosto de missa, não. Gosta de... Não gosto. Gosta de pegar as viúvas. Tá bom, tá chega. Não é? Tá falando assim. Para com isso. Também acho. Não, É, para eu não vou não, porque assim... Não, para com isso. Para com isso. Viu? Não, Pronto, acabou? Não, ainda não. Tá em silêncio, falei para fazer isso. Agora o Lacerda que sabe, o Lacerda que comanda. Ele Não, vai mas não pode fazer assim. Não faltou nada, não? Não, Quem pode comanda é o Lacerda. Nós passamos todos os assuntos? Todos os assuntos. Faltou nenhum? Não, não, nem. Não acredito. Lacerda que Podemos comanda. continuar a entrevista depois também. Não, Eu recarrego Não. a bateria. Pode. Não, mas eu não quero. Não? Tá muito trabalho. Mas deu um Não, não. tratamento agradável? Não, deu.
dá muito trabalho. Você ficou satisfeito Fiquei, com o trabalho aqui? fiquei. Isso é um trabalho histórico. Vai pro. Mandar para todo lugar Nossa, agora. senhora, E você se não vai- ganhar na justiça, não ganha mais. Nossa senhora, nós vamos arrebentar. As ciências a boca médicas é a primeira, né? Tá bom. É, as ciências médicas é a primeira, depois E é os Rabelo, problemas. Rabelo, Depois é os problemas. Rabelo, o Santos. faculdade, O pra fazer Santos, o Santos. A única coisa que não descobrimos foi o negócio do adotivo, né? É, isso aí nós temos que. Deixar para depois, né? Temos a justiça vai É, determinar. vai determinar. Justiça vai. Acabou. Então, Tá acabando, vamos tá determinar acabando. tudo isso, você vai ter uma indenização e anistia muito boa. Tá bom. Isso aqui é importante. Quanto que o Matuzinho levou? Mais ou menos 100 mil, não foi? É, sim. Nó, tá rico. É, Se o Geraldo põe a mão em 100 mil, vai ter muito pretendente para casar com ele, hein? Mas mas eu tô velho pra esse dinheiro casar. também não tem que administrar, né? Eu tô velho pra casar. Mas com 100 mil? Dinheiro é da herança do meu sonho, das minhas irmãs e do meu sonho. É. Só de duas, irmãos, né? Então tá bom. Então você pode ficar tranquilo, Geraldinho, que foi muito inteligente Pronto, a Marcelo. Tá acabando aqui, ó. Não sei porque que não acabou ainda. Por que não quer acabar? Então você vai lá. Não, agora chega. É? Então não pode fazer isso, não. Não, Não, nem vai. Não. É, tá acabando. Agradeço, fala com o Marcelo, muito obrigado. Agradeço o Marcelo pelo carinho. É. Tantos anos que eu moro com ele. E a praia também você gosta, né? Eu gosto. Agradece tudo aí que você puder agradecer. É, tá bom. É? Agradeço a Deus. Adeus. Agradeço a minha irmã Ila pelo carinho, Certo. pelo cuidado que ela tem comigo. Só para ela que você agradece? Bernadette, minha irmã, É. ao Tadeu, agradeço. Bernadette sofreu muito, porque com aquele negócio do Espera, Para, massacre não do podemos estar travesseiro. voltando. Não está voltando. Pronto. Acho que agora vai fechar, Geraldinho, aqui, ó. Fechou? Dá um Espetacular, beijo, hein? dá um beijo pro mundo, dá um beijo pro mundo. Não. Ah, sim, já um beijo pro mundo. Pronto, pronto.
meu cunhado Geraldão, meu irmão, meu brother. Há quanto tempo que nós convivemos? Vamos ver se você sabe. Desde 1968. São 55 anos de convivência, cara. Convivência, quando eu comecei a namorar sua irmã, em 22 de março de 1968, eu já, a partir daí, comecei a ter relacionamento com você. E pode ter certeza que foi uma amizade construída ao longo desses 55 anos. Não só na época que eu era estudante, e você também era, mas como depois na convivência, junto à minha família, Ila, Letícia, Marcela e Lucas, que você participou e ajudou a construir. Eu tive um contato muito grande com a sua mãe, que foi uma grande pessoa na minha vida. Eu gostava muito dela, mas é muito com força. Convivi muito com ela, batia longos papos, frequentava a casa dela o tempo todo. A gente passou a morar perto, quase meio quarteirão. A Ila não saía de lá, a Dona Maria dava um suporte enorme para a Ila no começo do casamento. Então tinha um respeito pela sua mãe enorme. E era muito bom a convivência, quando a gente reunia a família no final de semana, os netos dela, né, os sobrinhos, todo mundo, os filhos, juntava aquela turma grande para tomar café, ou mesmo para almoçar, ou mesmo para jogar buraco. Então era uma farra boa, e você estava ali presente o tempo todo. Sempre de coração aberto, sempre uma pessoa tranquila, respeitando todo mundo, né? As brincadeiras que a gente fazia com você muitas vezes ficava bravo, com direito, porque eu e Tadeu fomos uma das pessoas que mais convivemos com você e tivemos a felicidade de estar presente na sua vida. Então, eu queria te falar que eu não vou esquecer, não esqueço das coisas que nós passamos juntos, jamais. Foram muito boas, só coisa boa. Então, você morou comigo na Major Lopes, morou comigo no Santa Lúcia, morou comigo na Nova Era, morou comigo aqui na Avenida de Ligação, e foram 23 anos de convivência. Isso já morando. Quando sua mãe partiu, ela mais ou menos que deixou implícito que gostaria que a família, né, te recebesse de braços abertos para você morar com a gente, conviver com a gente, não só comigo, com a Ila, mas com toda a família. E toda a família tem um carinho especial por você. Isso eu tenho certeza, porque eu convivo com esse povo há 55 anos. Todos seus irmãos, né? Sobrinhos, parentes, amigos. Quantos amigos você fez nessa vida? Dentro da escola, fora da escola. Então, sua vida é cheia de coisas boas, né? Vivências. Você é uma pessoa inteligente, né? Conhece, é conhecedor de muita literatura, leu muito, estudou muito, trabalhou também, né? Então, a gente só tem a agradecer a Deus por ter você por perto. Você ajudou a muita gente a crescer na vida. Seu exemplo é um exemplo de vida, é um exemplo de pessoa boa, né? Que respeita o ser humano, que ajuda o ser humano, que sempre está presente na hora da necessidade. Você sempre dá aquilo, talvez até o que você não tem, você dá para o próximo. Isso é um exemplo magnífico. Então, para os meus meninos, foi uma graça ter você morando lá em casa. Você ajudou a mostrar para eles o que é a vida, o que é ser uma pessoa igual a você, dada para o mundo, né? Então, eu agradeço demais da conta você ter ficado junto à nossa família por um tempo longo. Tomara que a gente consiga sobreviver e viver longos anos aí para frente, né? Festejando seus aniversários, fazendo festa. Agora Cabo Frio você não gosta mais de ir, mas antigamente você ia para Cabo Frio para ver as morenas, agora você não vai mais, não quer ir. Então, na hora que você quiser, a gente vai para lá, você vai junto, né? E vai poder desfrutar também da praia que você tanto gostava. Fora isso,
eu quero te desejar tudo de bom nessa vida. Quero que você continue meu amigo o resto da vida, para sempre. E nós estaremos juntos para o que der e vier. Um abraço apertado do seu irmão, cunhado, amigo, Lacerda. Tudo de bom para você, Geraldinho. Certo, aquele retrato todo. Olha, sua barriga está crescendo, você vai ter neném. Paulinha. Uai, ela ficou bem com você, Geraldo. Ficou bem. Eu acho que, eu acho que você conquistou a morena. Namorinha. É porque ela gosta de mim. Ela gosta de você, tenho certeza. Aí pronto. Já tirou Aí pronto. Tirou o retrato. Pronto. Você quer devolver ou você quer ficar com Devolver. ela? Senão daqui a pouco aí você já Ela tirou? tá te adorando. É, ué. Eu acho que é seu cheiro é bom. Não dá pra ele. Ô, Geraldo, ele é ariano. Ele inventa mentira. Eu sou ariano. Hein, Geraldo? Ariano, sou da raça ariana. Que português espanhol é pirata. Nada disso. Você é da raça o quê? Pirata. Pirata? Pirata. Português espanhol é pirata. Espanhol é pirata. Pirata. Ele é- Cigano. Tudo espanhol. Cigano, tudo é pirata. Cigano? Pirata. Tá vendo como é que ele é? Você é bem cigano mesmo. Cigano? Fica aí, Tá vendo? Tá dando vendo? tacada na gente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é que ele é doido? Tá vendo que ele é doido? É loucura dele. Cigano? Agora chega, Geraldo. Não, eu quero essa conversa. Não. Eu quero. Geraldo, a minha família, Né? eles são os reis da porcelana. Você já falou, velho. Já falou, velho. Mas Ô, antes, Geraldo, ele falou que você é pirata. Que é isso, hein? Tá lelé da ele cabeça. é descendente de luzes piratas. Pela Você de veio- mal. você veio de Outro navio? de cara de mal. Você veio de navio, negreiro. Esse velho tá lelé da É cabeça. descendente da vida igreja. Esse velho tá lelé da cabeça. Lelé. Ai. Só esse Geraldo. Eu sou uma um pirata peça. da perna de pau, olho de vidro, cara de uau. Minha galera só tem garota na guarnição. Por isso eu subo Ah, que uma pirata gosta mesmo. e gritando na popa. Gosta Oba, de dinheiro. homem não! Na garnição dele, de pirata, não podia entrar homem, era só mulher. Ele gritava do lado da grito do alto da popa. Oba, homem não! Só garoto. Organização cheia de garoto. Eu não sei a história, não. Os piratas eram o quê? Era espanhol? Não. Ué, é espanhol. Cigano e tudo espanhol.
É vídeo, dança, é vídeo. Vai fazer.